de Deus, nós vamos dar início mais a este culto de louvor, adoração ao nosso Deus, meditação na palavra. Que as bênçãos de Deus possam cair sobre cada um de nós, nos abençoando com os hinos cantados e também com a palavra que vem direto ao encontro das nossas necessidades. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite por mais este privilégio, Senhor, privilégio dado pelo Senhor, onde podemos levantar nossas mãos, podemos inclinar nossos corações, te louvar e te adorar na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado pela saúde, obrigado por dar uma mente lúcida para nós, por dar a visão espiritual tão aguçada que temos e necessitamos para viver nestes últimos dias. Obrigado, Senhor. Abençoe os irmãos que vão ouvir, participar destas bênçãos, ó Deus, e abençoa-nos. Unidos queremos estar te servindo e te adorando. No precioso e glorioso nome de Senhor Jesus, nós te pedimos a unção, pedimos que unja o nosso esforço, Senhor, unção do teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 231 do nosso binário. Já achei uma flor gloriosa. Número 231 do nosso binário. A harpa cristã é o número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo verá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para
brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, graças a Deus. Vai buscar a Jesus precioso. Não perca o amor glorioso. Não perca. Alcance a graça também, você que nos ouve. Alcance a graça de Deus. 308 nós vamos cantar também. Revivificação é o número 308 do nosso lar, do cantor cristão, número 164. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando nos trair. Sem teu fogo abrasador, presto estamos a cair. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Vem agora com
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Número 256. Nós vamos cantar também ainda este hino. Número 256. A mão do arado. Na harpa cristã 394 do nosso inário 256. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo a voz vai escurecer. Amante em Cristo dançando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, mas teu amor proclamando, novas de paz levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia! Graças a Deus! Vale a pena servir a este Deus maravilhoso. Toda a luta, toda a batalha terminará. Toda a luta será como nada. Nada diante da glória que nós iremos desfrutar. Vamos cantando este último verso? Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita
estares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos cantar somente crer. Vamos para o melhor nesta noite, a palavra de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, amados irmãos. Deus nos ajude, Deus nos abençoe mais esta meditação na palavra que nós vamos ter. Daqui a pouquinho nós estaremos lendo São Mateus capítulo 25, livro de São Mateus capítulo 11, versículo 25, capítulo 11 do livro de São Mateus, versículo 25 a seguir. Mas eu desejei cantar uma estrofe pelo menos. Eu creio que vai ser muito bom nesta meditação que nós temos tendo na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Somente uma estrofe do hino, somente crer. Vamos cantar. Não temas, rebanho, foi por ti ele foi, da cruz até o trono, a vida entregou, e todo o poder na terra e no céu, a ele é dado por amor a ti. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, qual seja o teu quinhão, as portas fechadas não impedirão, nunca abandonará, nunca se ausentará, na noite ou manhã, sua presença será. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, graças a Deus. Isto encaixa tão bem conosco. Não temas, rebanho. Graças a Deus.
Vamos ler, então, São Mateus, capítulo 11, versículo 25, a seguir, livro de São Mateus, capítulo 11. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Muito maravilhoso, muito profundo. Somente essa leitura, ela nos dá uma segurança tão grande. Vamos ler todos juntos? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. O Senhor Jesus é a força da nossa vida. O Senhor Jesus é tudo que nós precisamos. Ele nos revelou esta grandeza, nos revelou esta mensagem, quando os nossos olhos estavam fechados. Nós cantávamos o hino: Ao como cego andei e perdido vaguei. Quando nós fomos congregar em alguma igreja denominacional, mas verdadeiramente nós podemos cantar este hino agora. Como cego nós estávamos, não enxergávamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não enxergávamos a unidade de um único Deus, não enxergávamos o profeta de Deus para esta era, porque não tinha sido apresentado para nós ainda. Mas quando ele foi apresentado, quando nós vimos estas grandes verdades, nós cantamos com prazer: como cego andei, perdido vaguei. Ele abriu nossos olhos, o Senhor Jesus Cristo, através do colírio da palavra, manifestado na mensagem do profeta de Deus, pregando para nós, o nosso coração se abriu e nós sentimos aquela alegria, aquela revelação fluir dentro dos nossos corações. E aqui estamos nesta jornada, nesta caminhada, para servir e adorar a este único Deus, Senhor nosso, Salvador nosso, grande curador, grande protetor, grande ajudador. A Bíblia diz que Ele é o Paráclito divino, Espírito Santo, dentro dos nossos corações, que nos ajuda a prosseguir confiadamente, nos ajuda a prosseguir firmes, confiando naquele versículo da Bíblia, que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoá-lo até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mensagem de Deus, escondido e revelado em simplicidade, o profeta começa lendo esta escritura. O profeta lendo a escritura do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Deixe-me ler isto novamente agora, atentamente. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta, é uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor é o Evangelho completo. O braço do Senhor é a graça manifestada a cada cristão verdadeiro, predestinado por Deus para crer nesta mensagem. Em outras palavras, se você tem crido em nossa pregação, então o braço do Senhor tem sido estendido a você. Se você crê naquilo que nós temos pregado, porque aquilo que nós temos pregado não é um pensamento de homem, não é credos, não é dogma,
mas é a voz de Deus para esta geração escura, decadente, que tem crucificado a Cristo mais uma vez. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Em outras palavras, se você tem crido na nossa pregação, nós somos carteiros do profeta de Deus, estamos transmitindo, mostrando o que ele pregou, citando o que ele pregou, e ele não pregou outra coisa a não ser as palavras de Deus. Ele não é outra coisa a não ser a voz de Deus para esta era da igreja de Laodiceia. Em outras palavras, se você tem crido em nossa pregação, então o braço do Senhor tem sido manifestado a você, o braço do Senhor tem sido revelado a você. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. São as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 111 desta mensagem, Deus escondido, revelado em simplicidade, a mensagem de Deus para nós, a mensagem do profeta de Deus para esta era, nosso amado irmão William Marion Branham. No parágrafo 111 ele diz: agarre estas duas palavras, segure firme nelas, agarre estas duas palavras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus agradeceu a Deus por ele ter escondido os mistérios dos sábios. Ele escondeu os mistérios dos sábios, dos entendidos, dos mestres, dos teólogos, dos grandes ensinadores, e revelou aos pequeninos. Jesus agradecendo a Deus por isso, revelado estas grandes coisas aos pequeninos, os quais aprenderam isto, creram nisto, agarraram-se a isto, pois aprove a Deus fazê-lo. Aleluia! E é estranho, parágrafo 113, é estranho pensar como Deus faz tal coisa como esta. Deus grande, Deus maravilhoso, faz coisas como esta. Oh, como Ele é maravilhoso! É estranho pensar como Deus faz tal coisa como esta. Deus se esconde em algo tão simples que faz com que os sábios e entendidos passem a 1 milhão de milhas disso. Os sábios e entendidos passam a 1 milhão de milhas disso. Oh, Deus tão simples, faz com que os sábios e entendidos não enxerguem isto. Ele é maravilhoso e Ele escolhe pessoas simples para poder manifestar a sua revelação, a graça dele para nós. Ele é maravilhoso, Ele se esconde dos sábios e entendidos. Os sábios e entendidos passam a 1 milhão de milhas disso. Então ele volta aquilo novamente e se mostra de um modo tão simples, de uma forma tão simples de operar, e se revela novamente, se revela a um homem simples. É maravilhoso pensar nestas coisas. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deveria ser e do que Deus vai fazer. Pensam com sua cabeça, com sua mente limitada, tentando esquadrinhar, tentando saber o que Deus vai fazer, e acreditam naquilo. Deus vai fazer assim, com suas mentes limitadas.
E como muitas vezes tenho feito a minha declaração, que o homem sempre continua sendo homem, limitado, o homem está sempre dando glória a Deus por aquilo que ele fez lá no passado, e sempre procurando entender o que Deus irá fazer no futuro, e ele ignora o que Deus está fazendo no presente. Ele ignora o que Deus está fazendo no presente, mas os filhos de Deus, os que creem na sua palavra, os que buscam a sua palavra, os que a Ele são revelados, eles buscam isto, eles manifestam isto. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela graça, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Damos-te graças por isto. Certo dia, um homem aqui em cima, e ele tem alguns de seus parentes aqui. Eu não digo isso para nenhuma ridicularização do homem. Um verdadeiro veterano da Guerra Civil, eu creio que foi ele. Eu não sei de qual lado ele estava, mas eu creio que ele era um rebelde, mas ele era um infiel. Ele não acreditava em Deus, ele não cria em Deus, ele não cria na palavra de Deus. Para ele não significava nada o que a Bíblia dizia. Não havia, não existia Deus para ele. O seu nome era Jim Dorsey. Muitos de vocês conheceram ele. Ele era um bom homem, mas cético, não cria em Deus. Nada o fazia crer em Deus. Ele não acreditava, simplesmente não acreditava em Deus. 85 anos de idade, uma vida inteira sem crer em Deus, vida inteira sem crer em Deus. Oh, que tempo perdido! Mas ele encontrou com Deus, ele creu em Deus, ele conseguiu alcançar a misericórdia de Deus através de uma menina, através de uma coisa tão simples. Ele conseguiu ver. E nas grandes coisas ele não conseguiu ver Deus. Ele perguntou a uma garotinha um certo dia que estava vindo da escola dominical por que ela fazia aquilo. Uma garota ensinando um homem de 85 anos de idade. Ele disse para ela: você está perdendo seu tempo, querida, fazendo uma coisa como esta, indo na escola dominical. Para que isso? Não existe Deus. Você está perdendo o seu tempo. Deus não existe. Você está perdendo o seu tempo. E o Sr. Dorsey disse que ele disse: garota, você está muito equivocada. Você está errada ao crer que existe tal coisa como Deus. E ele disse que a garotinha se inclinou e apanhou uma florzinha, tirou uma florzinha do chão, puxou uma pétala daquela florzinha e disse: Senhor Dorsey, poderia me dizer o senhor como que esta florzinha vive? Ali estava. Oh, que mistério, que segredo, como que esta florzinha vive? E quando ele começou a examinar e a pensar sobre aquilo que aquela garotinha tinha dito para ele, ele poderia ter dito para aquela criança: bem, ela está crescendo na terra. Então a pergunta poderia voltar de novo e fazer outra pergunta: e de onde veio a terra, Sr. Dorsey? Como aquela semente chegou aqui, Sr. Dorsey? Como isso aconteceu, Sr. Dorsey? Como chegou essa semente aqui? E isso voltaria e continuaria, e voltaria e continuaria, aquilo ressoar em sua mente. Bem, não são as grandes coisas fascinantes sobre as quais pensamos, mas é nas coisas simples, é nelas que esse Deus glorioso e grandioso se mostra tão real, na simplicidade. Então Deus agrada, Ele se agrada em revelar-se e então se esconder na simplicidade. Então Deus se agrada nestas coisas, coisinhas simples, passa por cima da cabeça do homem. Porque se você dissesse: porque um Deus justo faria isto?
Por quê? É porque o homem não foi formado no princípio para tentar governar a sua própria vida. O homem foi feito para ser governado por Deus. O homem foi feito, seu ser todo foi feito para confiar completamente em Deus. Esta é a razão pela qual somos comparados como ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem que ter um líder, e o Espírito Santo tem que nos guiar. Então o homem é feito desta forma, para ser guiado pelo Espírito Santo. E Deus faz todas as suas obras tão simples, para que os simples possam compreendê-las. E vem a pergunta para nós: se Deus trouxesse coisas tão complicadas, um emaranhado de estudos, como nos mostram os teólogos e a ciência cristã, e os grandes estudiosos da Bíblia, coisas complicadas, como que o simples, como que o irmão simples, a irmã simples iria entender aquelas coisas? Então Deus toma a si mesmo tão simples, com uma simplicidade que só é compreendida pelos simples. De outra maneira, ele disse em Isaías, no capítulo 35, nem mesmo os loucos não errarão o caminho. É tão simples que nem mesmo os loucos errarão o caminho. E sabemos que Deus é tão grande que até esperamos que Ele seja algo grande e perdemos as coisas simples. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que perdemos Deus, tropeçando na simplicidade. Deus é tão simples que os estudiosos deste dia, de todos os dias, o perdem a 1 milhão de quilômetros de distância por causa dos seus intelectos. Eles sabem que não existe nada tão grande como Deus, mas em sua revelação Ele deixa isso tão pequeno, Ele deixa isso tão simples, para revelar que eles passam bem por cima e perdem, não conseguem enxergar as grandes coisas de Deus, que são expressadas em coisas simples e pequenas. Agora examine isto. Pregar a palavra. Agora hoje nós pregamos filosofia. Estamos pregando filosofia, pregando credo, pregando denominacionalismo e tantas coisas, e deixamos a palavra de um lado e damos ênfase na nossa sabedoria, damos ênfase nos nossos conhecimentos, naquilo que estudamos por 10, 20, 30 anos. Mas o importante é a palavra, do jeito que ela foi escrita, sem interpretar. A Bíblia não é de uma particular interpretação, mas somente o Espírito de Deus no profeta pode interpretar esta Bíblia para nós. Ela não pode ser compreendida com o intelecto por estudiosos, não pode ser compreendida. Ele prometeu que interpretaria isto, que revelaria isto para os pequenos, para os humildes. Agora estamos pedindo a Ele que faça isto para nós. Nós desejamos isto para nós. Oh Deus, agora nós vamos tomar alguns personagens, vamos observar nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus viu a sabedoria mundana tão grandemente evidenciada e respeitada, que Ele enviou uma mensagem simples, através de uma pessoa simples, para lhes mostrar a sua grandeza. Agora, sabemos que nos dias de Noé, eles alegam que a civilização era tão poderosa naqueles dias, que ainda não alcançamos aquele ponto, daquela civilização tão avançada, tão moderna naqueles dias. Nós não conseguimos alcançar o que eles alcançaram, e eu creio que finalmente será alcançado.
porque nosso Senhor disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do homem. Ele deu alguns exemplos, e eles construíram pirâmides, esfinges ali no Egito, e eles construíram coisas gigantescas, e não teríamos poder hoje para construir tais coisas como aquela. Coisas grandiosas que eles tinham naqueles dias. Embalsamavam um homem, embalsamavam um corpo, fazendo-o parecer tão natural que permanece até hoje intacto. Nós não conseguimos fazer uma múmia hoje, não temos ingrediente para fazer. Eles tinham cores que têm durado 4 ou 5 mil anos e ainda permanece a mesma cor que era. Vem? Não temos coisas que eles tinham, e muitas grandes coisas daquela civilização falam de sua superioridade. Eles eram superiores em civilização, em ciência, em sabedoria, e é por isso que eles chamaram Noé de louco. Eles chamaram Noé de louco, é por isso. E então você pode imaginar como a educação e a ciência produziram sinais tão grandes sinais que produziram, foram deixados ali, de que houve tal civilização tão grande. Que grande civilização deve ter sido! O máximo que eles tinham em civilização. Dificilmente havia eu acho que dificilmente haveria um analfabeto ali. Eles eram instruídos no meio deles. A Bíblia diz que eles eram sábios, entendidos. A ciência era grande naqueles dias. E então Deus, procurando através daquela grande economia daquele dia, em seus sistemas, talvez não pôde encontrar o tipo certo de homem. Diante da tanta civilização, diante de tantas grandes coisas que existiam naquele dia, Deus não pôde encontrar, olhando com seus olhos de águia, teve dificuldade para encontrar um que servisse a Ele, que obedecesse a Ele. E Ele correu seus olhos por a terra, e Ele viu Noé, um homem, um fazendeiro chamado Noé, um criador de ovelhas, e ele deu a sua mensagem para pregar para o povo. Deus escolhe as coisas simples deste mundo para manifestar a sua sabedoria. Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para manifestar a sua grandeza. Noé, tão simples, a cultura daquele dia era tão sofisticada, as pessoas tropeçaram na simplicidade da mensagem que Noé trouxe. As pessoas estavam muito evoluídas, as pessoas estavam muito espertas. Sem dúvida, a mensagem se encontrava na simplicidade, sem dúvida. A mensagem se encontrava na cara da ciência radical, como poderia haver chuva nos céus. Eles sabiam que não existia nenhuma chuva lá em cima. Oh Deus, você pode ver isto, e uma mensagem simples da construção de uma arca, construção de algo para se entrar ali dentro, uma coisa sem tecnologia nenhuma, tem que entrar ali dentro daquele grande barco para se salvar da catástrofe que Deus vai mandar chuva sobre a terra e vai destruir tudo. Mas eles provavam para Noé que não existia água lá em cima. Mas Noé ficou firme na voz que ele ouviu audível em seus ouvidos: Noé, vai chover. Eis que eu estou desgostoso com a terra, eu vou destruir tudo, Noé, mas faze para ti uma arca da madeira de gofer. Entra nela, e os que entrarem ali serão salvos. E Noé atentou para a voz de Deus.
uma grande coisa que aconteceu naquele dia, um fanático vir à igreja. Observe agora que grande coisa deve ter sido naquele dia, um fanático ir à igreja, um fanático e pregando um evangelho que parecia estar fora de linha da maneira deles crerem, e cientistas criticando, e grandes homens criticando. Isso era simplesmente loucura, de forma que podiam eles cientificamente provar e mostrar para Noé que não havia nenhuma chuva lá em cima. Mas este simples pastor creu com seu coração. Se Deus disse que vai chover, é porque vai chover. Ele creu com todo o seu coração e ele entrou em prática. Ele creu, saiu pregando a mensagem. Ele creu, seguiu construindo aquele enorme barco. Então apenas compare aquilo com hoje em relação a alguém que é curado. Eles dizem, isto é tudo emoção, é apenas emoção. Eu posso te provar cientificamente que o câncer, ou a substância, ou a coisa que ainda está ali ainda, continua ali. Você não foi curado nada, você foi só motivado a ficar emocionado e recebeu um incentivo e recebeu algo assim para te alegrar, e você pensa que você foi curado, mas não foi. Mas para o crente simples, aquela doença já se foi. Vem, porque ele crê na palavra de Deus, porque ele não está olhando na substância, ele está olhando na promessa de Deus, exatamente como fez Noé. Então, veja você, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Cientificamente, ninguém, o médico poderia dizer, veja aqui, seu inchaço ainda está aí, o seu câncer continua aí do mesmo jeito, o seu braço continua tão aleijado como ele sempre foi, você é um louco. E recordem, este é aquele mesmo espírito dos dias de Noé, que disse, não existe nenhuma chuva lá em cima, podemos alcançar a lua por meio de instrumentos, não há chuva lá, mas se Deus disse que haveria chuva ali, haveria chuva ali, pois a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem, e a fé toma o seu último lugar no descanso na palavra de Deus, é aí onde ela encontra o seu lugar de descanso. Você compreende? A congregação diz amém. O seu lugar de descanso é na palavra de Deus. Nós não estamos descansados em política. Nós não estamos com esperança na política. Nós não estamos descansados naquilo que o médico diz. Nós não estamos descansados naquilo que a ciência diz. Mas nós descansamos na promessa de Deus. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, e os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Esse é o nosso descanso. Hoje, e o povo que crê no batismo com o Espírito Santo, agora a igreja diz, essas pessoas são fanáticas. Essas pessoas que creem no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, elas são fanáticas. Elas não são nada senão um punhado de pessoas emocionalmente trabalhadas. O líder delas está trabalhando com elas. Se a lavagem cerebral, eles dizem, elas não são nada senão um monte de pessoas emocionalmente trabalhadas, cheias de pânico, cheias de medo. Mas poucos sabem eles que a palavra de Deus ensina isto, é uma promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E esta promessa não foi só para os apóstolos, mas ela é extensiva a nós hoje. Arrependei-vos, disse Pedro. O apóstolo Pedro, pregando sua mensagem, após ter recebido o Espírito Santo no cenáculo, ele saiu, abriu as portas do cenáculo e gritou, saiba pois com certeza,
toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Em sua mensagem que ele pregou por 15 minutos, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa é para vós, é para vossos filhos, é para aqueles que estão longe, e é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Oh, meu irmão, Deus ainda continua chamando. A era apostólica ainda não terminou. O evangelho apostólico, ele é simples, mas ele é real, ele é verdadeiro. O evangelho apostólico é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus por ele ter aberto os nossos olhos e ter revelado estas coisas para nós. Escondeu dos sábios e dos entendidos e revelou para nós, os pequeninos. É a graça e a misericórdia de Cristo nos nossos corações. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, mas agora veja você, enquanto aquilo estava na maneira simples, todos estavam contra ele. Profeta de Deus falando sobre o profeta Elias. Deus amou o espírito de Elias. Aquele espírito que estava sobre Elias, o profeta diz: Deus amou aquele espírito. Mas Elias foi considerado um homem louco. Pode você imaginá-lo? De pé, todas as mulheres cortando seus cabelos, como nos dias modernos de hoje. Eu creio, e se pintando como Jezabel, a primeira dama da terra. E todos os pregadores haviam se tornado mundanos assim e tudo mais. Não pregavam contra o pecado. Pregadores usando luvas de borracha na mão. Pregadores ajeitando o evangelho com medo de perder seus salários. Mas Elias, ele foi rude. Ele foi um pregador direto à palavra de Deus. Ele não se afastou da palavra de Deus. Então o que aconteceu? Ele veio pregando tudo, contra tudo que era pecado. Então veio aqui o velho Elias, condenando a coisa toda, de Jezabel para baixo, condenando, está errado, nos lábios de Elias, condenando tudo aquilo. Ora, eles pensavam: nós temos que te ouvir, nós não precisamos te ouvir, nós não precisamos ouvir Elias, nós temos os nossos pastores, nós ouviremos a ele, não ouviremos a você, Elias. Ora, eles pensavam: nós não temos que te ouvir, nós não precisamos te ouvir, Elias, nós já temos os nossos pastores. Claro que eles não tinham que ouvir Elias, mas ele era o pastor deles de qualquer modo. Ele era o pastor de Jezabel também. Ela não queria ouvi-lo. Talvez ela tenha tido um tipo diferente de pastor, mas Deus o enviou. Ele era pastor de todos eles, ele era o pastor de Deus enviado para ela também. Ela o odiava, mas de todos os modos era ele o pastor. Observem, e Elias se humilhou e permaneceu com o que Deus disse para ele dizer, de tal forma que agradou a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu colocá-lo 3 vezes no caminho. Ele veio, amém, e ele o fez, amém, claro que ele o fez, claro, ele prometeu que ele viria, e ele veio sobre Eliseu,
seu sucessor. Então ele veio sobre João Batista e, de acordo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele está atuando hoje também. Ministério de Elias, sétimo anjo. Elias e sua mensagem não se separam. A mensagem de Elias ecoa nos quatro cantos da terra hoje. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Deus amou tanto este ministério que usou e usará mais uma vez ainda. Apocalipse 11, as duas testemunhas, Moisés e Elias, virão pregar para os 144.000 judeus. Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele simples e letrado homem do campo ali de trás, na mata em algum lugar. Então ele era tão obediente à palavra de Deus que ele podia dizer: Elias, faça isso, e Elias fazia. Elias não fazia diferente, não. Elias obedecia a Deus, e Deus se escondeu ali em tamanha simplicidade. Deus se escondeu. Todos diziam dele: aquele velho louco, não tenha nada a ver com ele, e assim por diante. Mas um dia, quando ele ficou velho, e sua cabeça ficou calva, e suas barbas penduradas e grisalhas, os poucos fios de cabelos que ele tinha pendurados em seus ombros, seus pequenos velhos braços magros, a carne caindo dele assim, veio descendo aquele caminho de Samaria, e aqueles olhos olhando em direção aos céus, com um cajado torto em sua mão. Ele não tinha muito para se admirar, mas ele tinha o assim diz o Senhor para o dia. Ele não gaguejou, ele não titubeou, ele não gaguejou com suas palavras. Ele não disse: agora, grande Acabe. Ele se aproximou e disse: nem mesmo uma gota de chuva cairá do céu até que eu chame por ela. Aleluia! Vem! Deus havia honrado a sua simplicidade. Agora veja você, enquanto aquilo estava na maneira simples, todos estavam contra ele, todos estavam em sua garganta, toda a associação ministerial e tudo mais estava na sua garganta, pronto para matá-lo. Isso é verdade. Tentando se livrar dele e tudo mais, mas naquela simplicidade, mesmo eles não tendo cooperado com suas campanhas, e seja mais o que for que tivessem, todos pensavam que ele era um louco. Deus estava se escondendo em Elias. Mas quando chegou a hora daquela semente que havia sido plantada amadurecer, Deus se manifestou, enviando fogo do céu e lambeu o sacrifício. Deus se escondendo em simplicidade e então se revelando novamente. Vem, claro, aprove a Deus fazer aquilo. Ele sempre o fez assim. Sim, Senhor. Agora descobrimos que Ele prometeu estas coisas e esta é sua maneira de trabalhar. Esta é sua maneira de trabalhar. Então Ele faz sempre assim, se esconde dos sábios e entendidos e se revela aos pequeninos. Este é o nosso Deus. Este é o mesmo ontem, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, graças a Deus. Que tal todos os lugares elevados serão aplainados, todos os lugares baixos serão levantados, todos os lugares ásperos se aplainarão. Davi viu isto e disse: os montes saltarão como os carneiros e as folhas baterão palmas. O que aconteceu? Um velho sujeito barbudo assim, sem nenhuma educação, com um pedaço de pele empolada ao redor, saiu tropeçando lá do deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Este era João Batista. E vocês, raça de serpentes,
Não pensem em dizer que eu pertenço a determinada organização. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Não é aquele ali. Bem, não é aquele ali, sabemos que não é ele. Ele veio de uma forma muito simples. João Batista veio para os eclesiásticos, o mundo religioso daquele dia. Batista veio de uma forma que contrariou a maneira que eles pensavam que o servo de Deus viria, mas era ele estava limpando o caminho, foi ali quando os lugares ásperos foram aplainados, foi ali onde os lugares altos foram abaixados. Não pensem que tem vocês por pai Abraão. Não comecem a me dizer esse tipo de bobagem. Ele gritou, porque Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Os lugares altos foram abatidos. Oh, que coisa! É isto! Sim, vocês percebem a diferença? Ele disse que isto é o que aconteceria. Quando vieram, eles pensaram, eles estavam simplesmente prontos para recebê-lo. Se ele viesse para as suas próprias organizações, eles estariam prontos para recebê-lo, mas ele não fez isto. Ele veio no deserto, ele veio de maneira diferente da que eles pensavam que ele viria. Ele veio de maneira tão simples e humilde, mas não obstante, ele veio conforme a interpretação das Escrituras. Ele veio do jeito que as Escrituras disse que ele viria. Os lugares altos foram abatidos, mas eles não quiseram aceitar. Mas foi assim. A promessa de Deus se cumpriu em Malaquias 3. A Bíblia foi ali cumprida ali as Escrituras, da forma que Deus prometeu que viria. Rapaz, ele os despenou, ele tirou todas as penas deles, ele tirou as suas costas. Eu vos digo que o machado está posto de raiz das árvores, e toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, ele disse, mas virá um depois de mim, o qual é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E sua paz está em sua mão, ele sempre, completamente, vai limpar toda a eira, completamente. Ele queimará a palha e levará o trigo para o celeiro. Foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados. Foi ali. Mas isso estava completamente de acordo com a palavra, embora eles não aceitaram, não combinou com os pensamentos dele, exatamente da forma que a palavra o disse. Ele veio tão simples que eles o perderam, passaram por alto, eles falharam em ver isto. Oh Deus, não seja tão cego assim. Bem, não seja tão cego. Então ouça agora, eles o perderam. Ele era tão simples para a concepção comum deles sobre tal pessoas, que eles o perderam. Novamente, o que foi isto? Deus, o qual é a palavra, escondido em simplicidade, não em um sacerdote com seu colarinho virado, com uma educação moderna, não, mas de uma forma simples, escondido e revelado na simplicidade. Oh, Jesus lhes perguntou a mesma coisa. Ele disse: o que vocês saíram para ver? Quando os discípulos de João vieram, disse: o que vocês saíram para ver? Vocês foram ver um homem vestido com um manto de sacerdote? Vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? Ele disse: aquela classe de pregador? Ele disse: vocês foram ver aquilo? Ele disse: não, aqueles que beijam os bebês
Vocês sabem, e enterram os mortos. Eles não sabem nada a respeito de uma espada de 2 fios à frente de uma batalha. Eles estão ali fora com alguma palestra intelectual para alguns Ioannes, Krug ou algo. Vocês sabem, eles estão todos ali, mas quando chegam ali fora para encarar a batalha, eles não sabem nada a respeito disso. Eles não sabem. Eles estão nos palácios dos reis. Eles perdem tempo com aquele tipo de celebridade. Mas disse: então que vocês saíram a ver? Então vocês foram ver uma cana agitada pelo vento, um homem que podia dizer, que diria: sabe, você pertence a tal igreja, você pertence a qual, você pertence a tal. Ele disse: então vocês foram ver isto? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? E ele disse: então que vocês saíram a ver? Um profeta? Era necessário um profeta para fazer aquilo. Vejam, ele disse agora, aquela era a evidência de um profeta. Vejam, a palavra de Deus estava com ele, vindicando. A palavra de Deus vem ao profeta, vem. O que vocês foram ver? Um profeta? Ele disse: sim, isto é correto, mas eu vos digo, muito mais do que um profeta ele era. Ele era o enviado de Deus. Malaquias 3, o anjo do concerto. E assim todos os homens de Deus não vêm da forma que o mundo eclesiástico espera que eles venham. Parágrafo 322 da mensagem: Deus escondido e revelado em simplicidade. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, pois tu escondeste estas coisas dos sábios do mundo e as revelastes aos pequeninos, e eles aprenderão. Vem, Deus se escondendo em simplicidade em Cristo, Deus se escondendo em simplicidade em João. Vem, ele estava apenas, pense nisto, Deus em simplicidade, escondendo-se da sabedoria do mundo. Vejam, vamos parar apenas por um minuto, algo pessoal. Pensem nisto, o profeta disse. Deus se revelado, Deus se escondendo dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Recusar dizer que existe a luz do sol é ir para o porão e se esconder lá no porão. Pense nisto. Recusar dizer que não existe luz, quando esta luz tem chegado para nós. Quando a palavra de Deus tem vindo e aberto os nossos olhos, e a luz do Evangelho brilhado para nós, e muitos recusam dizer que existe esta luz. Recusar dizer que existe a luz do sol é ir para o porão e privar os seus olhos da luz. Isso é certo. E recordem, a única maneira de se encontrar errado é primeiramente rejeitar o certo. Rejeitar o certo é ir para o lado errado. E ao recusar abrir os seus olhos, você viverá em trevas. Se você negligenciar a luz do sol, como fazer isso? Entrar num porão, se trancar ali e dizer não tem sol. Você fechando os olhos para a luz, você não verá mais. A luz do Evangelho tem brilhado. Se você recusa olhar, como que você vai enxergar? Se você recusa olhar, tem que ter uma disposição para ver. Você tem que se humilhar, você tem que ser simples e humilde, porque Deus revelou isso para o simples e humilde. E se você é simples e humilde, você vai falar: Senhor, abre os meus olhos para ver. Você vai desejar ver esta luz. Há algo dentro do seu coração que te diz que deseja ver esta luz brilhar. São as coisas pequenas que você deixa sem fazer. Não são as grandes coisas que você está tentando fazer, mas as pequenas coisas
que você deixa de fazer. E qual é esta pequena coisa que você deixa de fazer? Você deixa de crer. Creia! Creia com todo o seu coração naquilo que você tem ouvido. É a palavra de Deus, é a verdade das Escrituras. Creia com todo o seu coração. É simples assim. Quem crer e for batizado será salvo. É simples, mas é a verdade. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles dizem que isto é falso, mas o grupo eleito de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, os predestinados para crer nesta mensagem, eles dizem amém a ela, eles estão atentos a ela, eles creem, porque não rejeitaram a verdade de Deus e creem com todo o seu coração. E dou graças a Deus, nós damos graças a Deus por estarmos incluídos nestas coisas. Deus escondeu estas coisas dos sábios e entendidos e revelou a nós, pequeninos, que não temos instrução, mas apenas nós dizemos, como Maria disse, aquela irmã simples, a nossa irmã Maria, disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E nós dizemos isto: Senhor, eu enxerguei isso agora, como eu posso me distanciar disto? Jamais eu quero me afastar desta revelação, jamais eu quero me afastar desta luz, Senhor. Dá-me graça, ó Deus, para prosseguir nesta luz tão gloriosa. E aquele versículo se cumpre em nossas vidas. Aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa segurança. E há tempo ainda para você também seguir esta voz. Há tempo ainda para você ouvir esta voz. Há tempo ainda para você aceitar este batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há tempo ainda para você aceitar um profeta de Deus para esta era, tirando-nos da confusão religiosa e levando-nos para as Escrituras, para a palavra de Deus, onde não há confusão, onde só há libertação, cura, verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos, ó Pai, reunidos ao redor desta mensagem, Senhor. Nós não queremos ter nada a ver, ó Pai, com dogmas, com credos. Nós queremos somente ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, e obrigado por nos falar. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações estas grandes verdades da Escritura, Pai, da Tua palavra, ó Deus. Vivifica a mensagem nos nossos corações. Nós pedimos isto humildemente no precioso e glorioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Há alguns na internet também nos ouvindo. Deus vos abençoe. Feliz Natal a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Tem alguém ouvindo? Feliz Natal. Feliz Natal para vocês. Deus abençoe. Deus continue derramando de suas bênçãos sobre vocês. A graça, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo preencha os nossos corações e nós prosseguiremos assim, cada dia mais firmes, cada dia mais seguros, cada dia mais confiados na obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Deus vos abençoe.